Série Assim Diz o Senhor, estudo número 46, o derramamento do Espírito Santo. O que disse Cristo aos apóstolos pouco antes da sua ascensão? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Resposta bíblica. Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, pois em alguns dias todos seriam revestidos do Espírito Santo. Pergunta 2. Com que, disse ele, seriam batizados? Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 5. Resposta bíblica. João Batista já havia predito esse batismo. Ele dissera: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, de acordo com o registro de Mateus 3:11. Assim, Jesus informou também, pela inspiração da sua palavra, que todos seriam batizados com o Espírito Santo. Pergunta 3. Para que obra os havia de preparar esse batismo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Resposta bíblica. A obra especial que Deus passou aos seus discípulos era de que todos eles, batizados pelo Espírito Santo, seriam suas testemunhas, tanto local, regional, nacionalmente e também quanto a todo mundo. Pergunta 4. Quais foram alguns dos resultados da pregação do Evangelho sob os efeitos maravilhosos e celestiais do derramamento do Espírito Santo? E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 37 a 41. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia a cada dia mais. Atos 5, 12 a 14. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 7. Resposta bíblica. O resultado da pregação dos apóstolos sob o poder do Espírito Santo foi que milhares de almas eram agregadas a cada dia para o reino de Deus, crendo e aceitando a mensagem do Evangelho, inclusive muitos sacerdotes judeus. Pergunta 5. Como foi a pregação do Evangelho afetada pela perseguição? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Atos 8, 1 a 4. Resposta bíblica. Com a dispersão provocada pela perseguição dos cristãos, aqueles que rumaram para outras terras naturalmente levaram a palavra de Deus para outros povos.
A perseguição só tem produzido a ampliação e o estabelecimento da fé que visava destruir. Não há lição que os homens hajam sido tão tardios em aprender como essa de que opor-se aos homens e persegui-los é exatamente o meio de os confirmar em suas opiniões e disseminar as suas doutrinas. Pergunta 6. Que palavras de Pedro parecem indicar outro derramamento do Espírito? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19. Resposta bíblica. A Igreja cristã, apesar de suas tempestades de perseguições através dos séculos, sempre, através do batismo do Espírito Santo, diário na vida de cada crente autêntico, sempre tem produzido refrigério, porque Jesus habita na vida de cada uma destas pessoas. Portanto, fica a recomendação: todos sejamos batizados diariamente pelo Espírito Santo, pois isto nos dá refrigério, descanso, paz celestial, mesmo em meio a perseguições. Pergunta 7. Que acontecimento, diz ele, ocorreria logo depois desses tempos de refrigério? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pelo ministério de seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Resposta bíblica. De acordo com este texto, parece claro que podemos esperar outro derramamento do Espírito para uma final proclamação do Evangelho a todo o mundo, justamente antes da segunda vinda de Cristo e da restauração de todas as coisas. Sim, cabe a nós, que vivemos nos últimos dias, recebermos o batismo do Espírito Santo a cada dia, para que sejamos testemunhas firmes e fortes do amor de Deus, da salvação em Cristo e da vida eterna que em breve iniciaremos. Pergunta 8. Que profecia se cumpriu no derramamento pentecostal do Espírito Santo nos dias dos apóstolos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 14 a 18. Ver também Joel 2, 28 e 29. Resposta bíblica. A profecia que se cumpriu nos dias dos apóstolos foi aquela do profeta Joel, na passagem indicada anteriormente. Deus derramou do seu Espírito de forma abundante e os milagres começaram a acontecer dia após dia. Ocorre que esta mesma profecia tem dupla aplicação. Também nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, o mesmo derramamento acontecerá de forma ainda mais abundante. E muitos milagres se verão nos nossos dias, principalmente aqueles relacionados a conversões, arrependimento, pedidos de perdão de todos os que ainda não aceitaram a palavra de Deus. Pergunta 9. Que expressões na profecia de Joel parece indicarem um duplo cumprimento do derramamento do Espírito Santo? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã, como convém, e vos fez descer a chuva, a temporã, e a serôdia no primeiro mês. Joel 2, 23. Ver também Oséias 6, 3. Resposta bíblica.
Nas terras de Israel e Palestina, as chuvas temporãs preparam o solo para a semeadura, e as serôdias amadurecem o grão para a colheita. Assim, o primeiro derramamento do Espírito preparou o mundo para a extensa semeadura da semente evangélica. E o derramamento final virá para amadurecer o áureo grão para a ceifa da terra, que Cristo diz ser o fim do mundo. Mateus 13, 37 a 39. Apocalipse 14, 14 e 15. Então, da mesma forma que ocorriam as chuvas serôdia e temporã nas plantações de Israel, sendo que a temporã destinava-se à semeadura e a serôdia ao amadurecimento dos grãos e sua colheita, também houve, conforme visto, a chuva temporã do Espírito Santo nos dias apostólicos, onde foi lançada a semente do Evangelho de forma muito especial. Agora, estamos vivendo nos tempos da chuva serôdia, aquela que amadurece o grão para que venha aquele que há de colher todos os salvos para a eternidade. Pergunta 10. Por que nos é recomendado que oremos nesse tempo? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiros de água e erva no campo a cada um. Zacarias 10, 1. Resposta bíblica. Antes de os apóstolos receberem o batismo do Espírito na chuva temporã, no dia de Pentecostes, todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos 1:14. Durante esse tempo, eles confessaram suas faltas, removeram dentre si os desentendimentos, deixaram suas ambições egoístas e as contendas, de maneira que, ao chegar o tempo do derramamento, estavam todos unanimemente juntos, prontos para receberem o Espírito Santo. Para estar preparado para o final derramamento do Espírito, todo pecado e ambição egoísta precisa ser tirado da vida e uma obra semelhante de graça deve ser operada no coração do povo de Deus. Pergunta 11. Como é descrita pelo revelador a obra final do Evangelho, quando for derramado o Espírito Santo? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, 1. Resposta bíblica. Com a vinda do Espírito Santo pela chuva serôdia, toda a terra será iluminada com a glória de Deus, com a pregação dos seus fiéis crentes, que, dotados desse poder, não temerão quaisquer restrições e sairão a proclamar com poder dos céus a palavra de Deus, o Evangelho, como sendo o último convite divino ao mundo. Pergunta 12. O que diz esse anjo? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, 2. Resposta bíblica. A mensagem a ser proclamada pelos filhos de Deus ao mundo nos últimos dias compõe as advertências de juízos de Deus que estão por vir. O mundo religioso estará então nas mesmas condições em que se achava a nação judaica, depois de haver rejeitado a Cristo em seu primeiro advento. Veja 2 Timóteo 3, 1 a 5. Com isto, o mundo será advertido de que devem temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, bem como será dado o alerta de que a grande Babilônia, a mãe das prostituições religiosas da terra, sofrerá uma queda terrível, não podendo mais permanecer em pé. Pergunta 13. No dia de Pentecostes, o que disse Pedro aos seus ouvintes? E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Atos 2:40. Resposta bíblica. O alerta do apóstolo Pedro foi para que se salvassem em Cristo,
livrando-se daquela geração perversa dos dias dos apóstolos. Da mesma forma, também nós, nos últimos dias, imbuídos do poder do Espírito Santo, deveremos dar o mesmo alerta ao mundo de que deixem Babilônia com suas mentiras e confusões religiosas e que sigam ao Senhor, pois este está às portas. Pergunta 14. Que chamado e apelo semelhante a este serão feitos por ocasião do derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, isto é, no fim dos dias? E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. Resposta bíblica. Uma grande obra será realizada dentro de pouco tempo por ocasião do final derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Muitas vozes por toda a terra hão de fazer soar esse brado de advertência. Sinais e maravilhas serão realizados pelos crentes e, como no Pentecostes, milhares se converterão num dia. Aqueles que deixam de dar ouvidos a esse chamado final do Evangelho, como os incrédulos judeus dos dias de Cristo, serão condenados à destruição. As últimas 7 pragas os apanharão, como a guerra, a fome, a morte e a destruição sobrevieram aos judeus que, não crendo em Cristo, deixaram de lhe ouvir o chamado para fugir e permaneceram em Jerusalém para a sua própria condenação. Os que atenderem ao chamado e se separarem do pecado e dos pecadores serão salvos. O dia eu não sei da vinda do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento grandioso, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia eu não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos